Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista em Fernandópolis. É muita honra para mim. Fico feliz em poder participar desse momento tão importante, interessante da igreja. Louvo a Deus pela iniciativa de vocês de se prepararem para o novo ano que vai iniciar e consagrar esse ano ao Senhor. Isso é muito importante. Eu sou Alexandre, sou um pastor no Canadá, estou falando do Canadá agora. A nossa igreja chama-se First Alliance Church. No Brasil a gente tem alguma denominação parecida, a Igreja Aliança. Foi dessa denominação que surgiu algumas outras denominações, como por exemplo Quadrangular, que você deve conhecer muito bem. Além da Quadrangular, o Exército da Salvação e outras tantas igrejas. Holiness também veio da Igreja Alliance. Eu me preocupo e cuido especificamente do ministério em português dessa igreja. Então a gente tem pessoas do Brasil, pessoas da Angola, pessoas de Portugal e de outros países de fala portuguesa. Mas vamos ao que interessa, não é? Eu quero antes de tudo orar com você e pedir para Deus nos dar uma orientação sobre essa palavra. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio que a gente tem de compartilhar a Tua palavra, entender um pouco mais o que Tua palavra diz e não somente entender, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, a entender o que o Senhor tem para nós agora e aplicarmos isso durante o novo ano que se inicia, esse ano de 2026. Obrigado pelo privilégio da vida, obrigado pelo privilégio de poder servir ao Senhor e servir também as pessoas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, soube que vocês, na verdade, estão trabalhando o texto de Isaías 61, que foi também proferido por Jesus mais tarde, lá no templo, na sinagoga, assim que ele venceu as tentações no deserto. Diz o texto de Lucas 4, que imediatamente entrou na sinagoga, também dirigido pelo Espírito Santo, e ele recitou exatamente esse texto de Isaías 61, que diz assim, eu vou ler apenas o primeiro versículo de Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, agora o versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Eu vou me atentar, porque foi essa atribuição que o pastor Kinner me deu, apenas ao versículo 1, exatamente essa expressão, enviou-me a restaurar os contritos de coração. A versão que eu estou lendo é a Almeida Revista e Corrigida. Mas interessante as outras versões, por exemplo, a ARA, a Almeida Revista Atualizada, ela diz assim, enviou-me a curar os quebrantados de coração, que é a mesma tradução da NAA. A NVI traz uma outra versão também interessante, cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O que será que esse texto quis dizer? O que será que Jesus quis dizer quando ele mesmo pronunciou isso lá na sinagoga, quando iniciou o seu ministério na terra? Bem, acredito que duas palavras aqui são importantes para nós, elas vão nos ajudar, vão nos dar luz para a interpretação desse texto. A primeira palavra, como diz aqui, quero usar de novo a tradução Almeida Revista e Corrigida, é restaurar ou curar. Essa palavra é importante. Isso significa que se vai restaurar é algo que está quebrado ou perdeu a forma que tinha. Se vai curar é porque algo está doente. A grande questão que eu quero também lembrar, que a segunda palavra dessa frase, é o que o texto diz sobre restaurar ou curar. O que precisa de restauração ou o que precisa de cura. O texto é enfático em qualquer versão que você usar, mesmo em inglês, que são problemas do coração. Restaurar ou curar problemas do coração. A ênfase aqui não é cura física. Nós não estamos falando de cuidar do coração em si, do coração órgão, né? Mas aquilo que o coração simboliza nas Escrituras, na mente do autor e para nós hoje. Obviamente, o texto está se referindo a questões do coração, ou seja, problemas considerados emocionais.
pessoas que estão desanimadas, pessoas que perderam a esperança. Há uma interpretação interessante sobre esse texto que diz assim que, na verdade, Jesus foi enviado para curar aqueles que estão prejudicados na vida e que estão em desespero por não terem nenhuma esperança. E isso é fato, né? Se já era verdade naquela época, quanto mais agora nos nossos dias. Pessoas estão sem esperança, estão desencorajadas, estão sem ânimo de prosseguir na vida por diversas dificuldades que enfrentam. É isso que o texto fala, que nós devemos encorajar as pessoas, animar as pessoas que estão sem esperança. E olha, eu não tenho o melhor exemplo de falar sobre essa conexão da unção do Espírito Santo para restauração ou cura dos corações. Eu não tenho o melhor exemplo do que a pessoa aqui de Barnabé. Eu quero ler esse texto aqui de Atos capítulo 11, quando fala que a igreja já tinha se expandido e ela chegou até as terras da Antioquia. E lá em Antioquia as pessoas estavam crescendo, estavam vindo da perseguição, se uniram e estavam crescendo, e a igreja decidiu enviar Barnabé, que significa o filho da consolação, ou filho do consolador, ou filho da exortação, né? O filho do encorajador, do encorajamento. Olha o que diz o texto em Atos 11, versículo 22 a 24. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e encorajou todos a permanecerem no Senhor com o propósito do coração, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e com muita fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Eu e você somos chamados para agirmos como Barnabé, como Jesus. Recebemos a unção do Espírito Santo e agora temos o privilégio de poder servir as pessoas e apresentar a elas encorajamento, consolação, conforto, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Você sempre vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria para dar àquele que está desanimado, para aquele que está triste. Você tem essa palavra, é cheia de frases, de verdades, de esperança que vem do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te use poderosamente nesse novo ano que se inicia, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.